Bom, gente, deixa eu trazer agora para vocês o assunto dos Yanomami, a relação deles e os garimpeiros. E para isso a gente conversa agora com o senador doutor Irã. Ele é autor de uma proposta de auxílio social para que os garimpeiros deixem as áreas de extração legal. Participa comigo aqui da entrevista Marina Francischini, já chegando aqui ao Em Ponto. Muito obrigada pela participação aqui conosco, senador. Como o convite foi feito pela Marina, eu encaminho a ela para que ela lhe faça a primeira pergunta. Muito obrigada. Obrigada, Cecília. Bom dia para você, bom dia, senador, bom dia a todos. A gente queria saber como é que foi a reunião. Ontem o senhor esteve reunido com o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, falaram em algumas medidas que precisam ser tomadas, né? O senhor como um conhecedor da área ali. O que é que se discutiu em termos de medidas que podem acabar com esse garimpo ilegal e garantir os direitos dos Yanomami? Bom dia, Marina, obrigado pelo convite, bom dia, Cecília, e bom dia a todos que nos assistem. Nós temos feito reuniões seguidas com o governo, com os ministérios da Justiça, com a Casa Civil, com o ministro da Articulação e também com o governador do Estado. E também trouxemos para discussão o Congresso Nacional. Ontem fizemos uma reunião com o nosso presidente Pacheco, onde definimos que vamos fazer uma comissão externa para irmos a Roraima amanhã e lá nos encontraremos com o ministro da Defesa, José Múcio, que está indo hoje de manhã para Roraima com o governador Antônio Denário. Ele vai visitar os abrigos da Cooperação Acolhida, que recebem ainda hoje, Cecília e Marina, cerca de 500 venezuelanos diariamente em Boa Vista, e também vai visitar Surucucus, que é um polo base mais importante. Nós temos 37 polos base dentro da reserva, mas os bem estruturados são Surucucus e Auaris, onde temos pelotões do Exército com uma estrutura muito melhor e onde há uma concentração de indígenas maior. Por quê? Porque ali os indígenas vislumbram uma estrutura melhor de atendimento e de condições de fazer remoção quando precisam para tratamentos fora da reserva. Mas nós também discutimos que nós temos ali cerca de 20, 30 mil garimpeiros. Isso é uma especulação, esse número é especulativo, porque não dá para se fazer um censo de garimpeiros, que é uma dificuldade muito grande de acesso na área indígena. Mas nós nos preocupamos principalmente com aqueles garimpeiros que estão numa situação de vulnerabilidade também lá, e são brasileiros, que nós precisamos tirar da reserva imediatamente, mas temos que dar uma condição mínima de sobrevivência em Boa Vista e no estado de Roraima como um todo, nos municípios, porque vocês sabem que nós estamos tratando aí de uma reserva de cerca de 9 milhões e 600 mil hectares, o que corresponde mais ou menos o tamanho de Portugal. É um pouco maior que Portugal, viu, Cecília e Marina? Então, nós temos que trazer essas pessoas para Boa Vista e para Roraima, porque essa reserva também ela passa por 6 municípios do nosso estado e muitas pessoas vão ficar nesses municípios. E temos que ter cuidado, porque na nossa cidade já tem venezuelanos perambulando pelas ruas. Nós temos também indígenas que vêm para a cidade e vivem também numa situação de muita dificuldade. E agora vamos ter todos esses garimpeiros, os mais pobres, porque os mais ricos, os donos do garimpo das máquinas, certamente já saíram. E por conta daquele bloqueio aéreo que nós tivemos aí na reserva anteontem, foi liberado, mas os aviões que operam no garimpo certamente não vão querer voltar sob risco de serem presos, serem envolvidos em inquérito, porque estão transportando pessoas que estão praticando um delito. Então, nós temos que tratar de todo esse tema com muita seriedade, porque quem sofre são os indígenas e são brasileiros, principalmente aqueles que ficaram lá dentro da reserva, que são o lado mais fraco de toda essa história. Cria-se uma estrutura, não há dúvida, senador, em torno de tudo isso que estava acontecendo ali dentro da terra indígena Yanomami. Eu queria entender se vocês já conseguem ver se há, categorias de garimpeiros, os mais criminosos e os menos responsáveis, por exemplo. Eu não sei se eu estou falando uma grande besteira ou não, porque a gente vê um movimento grande de anistia zero com relação a isso. E quando o senhor vem com essa proposta, tentando trazer um olhar mais amplo para a questão, muita gente fala assim, mas espera aí, há possibilidade talvez de anistiar investigado ou anistiar criminoso e ajudar esse tipo de gente? Explica para a gente, há possibilidade de algum tipo de anistia ou vai haver uma categorização de trabalhos relacionados ao garimpo?
Olha, esse problema de garimpo no nosso estado, ele já acontece há mais de 80 anos. Há mais de 80 anos nós temos presença de garimpeiros, não só na área Yanomami, mas também em outras reservas do nosso estado, como Raposa Serra do Sol, por exemplo. E o governo brasileiro, ele conta com uma inteligência eficiente e, veja bem, se sabe todo o trajeto desse ouro, para onde esse ouro vai fora do país, se sabe quem são as organizações que esquentam esse ouro quando esse ouro sai da reserva, e lá essas pessoas que ficaram aí, que vocês estão mostrando nessas imagens, esse é o lado mais fraco da história, são essas pessoas que estão vindo de todo o país, porque os garimpeiros, eles não são só de Roraima, não, eles são de todo o país, e eles vêm para aí tentando melhorar as suas vidas. E numa situação dessa, que você há de convir comigo, que isso aí é uma situação de degradação que nos preocupa muito, é um local de intensa movimentação, onde há transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Nós temos aí também áreas endêmicas de malária, porque a área indígena tem doenças que não existem em nenhum lugar do nosso país. Nós temos aí, não sei se vocês sabem, nós temos aí a cegueira dos rios, que é a oncocercose. É uma filariose que ela está circunscrita à reserva indígena e é a maior área endêmica do mundo de oncocercose, que é uma doença que ela começa a afetar a pele das pessoas e essa microfilária migra para os olhos, causando cegueira nas pessoas. Tem muitos índios nas áreas de Tototubi, Palauaú, Demini, que ficam cegos e que nos procuram na cidade para fazer tratamento. Então, isso é uma área muito difícil, de cuidar. E nós temos que ter ações emergenciais para retirar esses garimpas. Não somos a favor de garimpagem em terra indígena, porque isso é contra a lei, mas também nós temos que nos preocupar com esses brasileiros que também estão aí numa situação de vulnerabilidade também semelhante aos nossos irmãos indígenas. Então, nós vamos tratar disso com muita seriedade, evitando politizar isso, mas sempre chamando a atenção a vocês, que nós precisamos discutir a questão de exploração mineral na nossa reserva Yanomami. Por quê? Porque aí nós temos, Cecília e Marina, nós temos uma riqueza incomensurável. Nós não estamos falando só de ouro e cassiterita, que hoje está na crista da onda aí na imprensa, mas nós vamos falar aqui de nióbio, de vanádio e da nossa maior reserva do mundo de urânio, que está na Serra de Surucucus. Eu acredito que nós temos que fazer uma grande discussão no mundo todo para que nós possamos preservar essa área, que se nós considerarmos que ela faz fronteira com o Parque Nacional Yanomami, que tem 8 milhões de hectares, e é uma fronteira virtual que não dá para ver de cima, porque a mata é muito fechada, nós temos aí um Portugal e 2 Suíças a serem preservadas. E o mundo todo tem que pagar por isso, porque o mundo desenvolvido dizimou as suas florestas, agride a biodiversidade, agride o ecossistema, e nós vamos preservar essa imensa área, que é um tesouro da humanidade, mas que o mundo todo tem que nos ressarcir por isso. Seguiremos atentos ao que corre a partir de agora. Senador doutor Irã, muito obrigada pela participação aqui conosco. Um bom dia para o senhor. Bom dia a vocês, bom dia a todos. Marina, até já.